Essa geração está sendo chamada da geração da xícara de chá, porque teoricamente ela é tão frágil que na primeira queda ela se despedaça inteira. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os conceitos que a gente tem sobre essa geração ser tão sensível e não ser capaz de lidar com problemas. Mas antes de continuar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações. Quando você faz isso, você está ajudando a que essa mensagem chegue a mais famílias e talvez transforme a vida de uma criança. Por que essa geração é chamada de xícara de chá? Porque a gente pensa que as crianças hoje são tão sensíveis. Existem várias abordagens que estudam o porquê que essa geração é tão sensível e inclusive existe um ditado chinês que diz que tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam pessoas fracas. E esse ciclo segue se repetindo. E ele reflete um pouco dessa visão de que a cada ciclo surgem pessoas que são mais fracas ou mais frágeis. E teoricamente a gente está vivendo isso no momento atual. Não é difícil a gente imaginar que realmente isso aconteça e que hoje nós estamos vivendo tempos muito fáceis para as crianças. De uma forma geral, a gente não tem mais que estar correndo atrás da comida. Nós sabemos de todos os problemas que a atualidade tem. Nós sabemos das dificuldades de pessoas que realmente ainda têm problema com a fome. Mas hoje, pela primeira vez na história, mais pessoas morrem de obesidade e as suas consequências, como por exemplo a pressão alta, diabetes, do que de fome necessariamente. Então nós sabemos que isso está se invertendo um pouco e que os problemas hoje também são muito diferentes do que já foram lá atrás. Mas o que eu quero falar sobre esse assunto, sobre as crianças serem frágeis demais? Eu acredito que ainda que os tempos sejam fáceis, a fragilidade das crianças não está diretamente ligada com a questão do tempo. Do meu ponto de vista, ela está ligada com a falta de desafios. Criar esses desafios ou colocar as crianças para encararem esse tipo de desafios é nossa responsabilidade. O problema é a gente pensar que tempos difíceis tem que se tratar da criança passar fome, da criança ser agredida, da criança sofrer. Eu não acredito que a gente precise criar crianças fortes baseadas em sofrimento, em tortura, em fome. A gente pode muito bem fazer isso de uma forma a criar um caráter usando outras técnicas ou outras habilidades das nossas crianças, como, por exemplo, realmente enfrentar dificuldades, enfrentar desafios. E que isso ajude elas a crescerem e também a se desenvolverem dentro das capacidades que elas têm. E como a gente pode fazer isso? Quais são os desafios que as nossas crianças podem estar enfrentando e que isso faça crescer o caráter delas? Basicamente, quando a gente fala de pessoas fortes, a gente está falando de solucionadores de problemas. Como a gente transforma a nossa criança num solucionador de problemas? A primeira coisa é a gente parar de achar que a criança não é capaz de resolver determinadas coisas. E a gente vê tudo como um erro. Eu repito e falo muitas e muitas vezes aqui que os erros são oportunidades de aprendizagem e é sobre isso. Se a sua criança deixou um copo cair no chão e quebrou, ao invés da gente pensar no copo quebrado, a gente deveria estar pensando o que você precisa fazer agora que o copo quebrou. E isso pode ir desde limpar o ambiente até vamos conseguir dinheiro para conseguir comprar um copo novo, já que esse foi quebrado. Como a gente faz as nossas crianças começarem a pensar na solução dos problemas e não simplesmente ficarem se martirizando e sofrendo por aquele problema? O mais comum é a gente ver uma criança que quebra um copo ficar sofrendo, ficar triste, ficar mal, ficar com medo, mas a gente não vê ela pensando em o que eu faço sobre esse copo agora? Como eu posso resolver essa situação agora? Como eu posso talvez ganhar dinheiro para comprar um copo novo? A mentalidade das nossas crianças hoje está muito relacionada a fugir, escapar dos problemas e tudo ao nosso redor leva a isso. A televisão, os jogos, os computadores, o videogame, o tablet, as redes sociais, todas elas são uma fuga da realidade, uma fuga daquilo que a gente deveria estar enfrentando e que nós deixamos de enfrentar. E a partir do momento que a gente para de encarar os problemas de frente, a gente gera uma fuga, nós estamos criando crianças fracas. Elas não precisam ser fortes apenas porque elas passam dificuldades, porque elas são torturadas, porque elas passam fome. Elas podem ser fortes porque elas aprenderam a encarar a vida solucionando problemas e não apenas fugindo deles.
Eu não acredito que essa geração tenha que ser a geração da xícara de chá. Eu acredito que as crianças são capazes, sim, de serem extremamente resilientes e de aprender com tudo aquilo que acontece com elas. Resiliência é a nossa capacidade de se moldar e mudar as nossas atitudes de acordo com aquilo que a gente está enfrentando. Acontece que cada vez que a gente tira das nossas crianças a oportunidade e a capacidade dela enfrentar um problema por si só, a gente está criando crianças fracas. E você, acredita também que essa geração são as xícaras de chá? Bom, eu acredito que ainda que sim, existam algumas xícaras de chá, não é impossível mudar elas para umas xícaras um pouco mais flexíveis, talvez de borracha, que sejam capazes de lidar com problemas muito melhor do que a xícara de chá. Não esqueça de se inscrever nesse canal, mande esse vídeo para alguém que acha que a sua criança é muito sensível e converse sobre como criar desafios na vida dessa criança sem necessariamente gerar sofrimentos. Foi um prazer estar aqui, um beijo enorme e até a próxima!